Desde o anúncio da clonagem da ovelha Dolly, em 1997, nós não tínhamos tanto receio de ser duplicados. Passados quase 30 anos, nós não precisamos mais de laboratórios sofisticados, nem de cientistas altamente especializados para fazermos um clone. Só que agora ele é digital. Nós precisamos apenas de alguns arquivos de foto, vídeo, áudio e de alguns comandos num dispositivo para fazermos réplicas quase tão perfeitas a ponto de deixarmos em dúvida até peritos forenses. Mas essa manipulação não é possível apenas por conta da inteligência artificial. A história do mundo foi contada assim. O discurso histórico, aquele registrado nos livros, na verdade é um recorte da realidade. É o ponto de vista de alguém que tinha poder no momento do registro dos fatos. Quantos de nós não acreditamos que a independência do Brasil foi um momento idealizado, tal qual na obra que mais famosa é retratando esse fato? Só que Dom Pedro I não estaria sobre um cavalo, e sim sobre uma mula, que era um animal utilizado na época para viagens de longa distância. E ele não estaria com essa pose imponente do quadro, porque ele estaria com problemas gastrointestinais. São informações recentes, reveladas por historiadores e também por profissionais como o escritor e jornalista Laurentino Gomes. Isso mostra que não são só as fake news da atualidade que pulverizam fatos distorcidos, que atendem interesses específicos e criam pseudo-realidades que nós confiamos. E dessa forma seguimos a nossa vida como se não tivéssemos saído da caverna de Platão. Porque nós acreditamos em realidades confortáveis e familiares. Então, seguimos por esse deserto do real e o abastecemos com os nossos dados, chamados de o novo petróleo. E nós, inclusive, fazemos terapia com a inteligência artificial. E nós não nos preocupamos com o que confidenciamos, com as informações de trabalho que compartilhamos, nem com as perguntas que nós fazemos. E chegamos ao ponto de delegar à inteligência artificial tomadas de decisão extremamente importantes. Algumas decisões são tomadas, inclusive, com a participação de pensadores famosos, alguns até já falecidos, mas são pessoas que não conhecem a realidade que nós precisamos solucionar. De acordo com um estudo feito em 2024 pela Frankfurt School e pela European School of Management and Technology de Berlim, os profissionais hoje estão seguindo um caminho perigoso. Aceitam recomendações algorítmicas sem qualquer checagem. E isso acontece por dois motivos. Porque as soluções criadas por máquinas são consideradas mais confiáveis do que as realizadas por nós humanos. E a segunda, para evitar a culpa humana. Isso porque, de acordo com o estudo, gestores estariam punindo profissionais que erram ao tomar decisões quando eles não seguiram as recomendações algorítmicas. E isso acontece mesmo quando essas recomendações de máquina estão mais erradas do que aquelas que foram criadas exclusivamente por humanos. Dessa forma, os profissionais optam por recorrer às recomendações algorítmicas para tomarem as suas decisões, porque quando isso incorre em erro, a culpa é diluída ou atribuída apenas à máquina, isentando o profissional de qualquer responsabilidade. Isso me faz pensar dos tempos em que errar era considerado ruim e não combustível para a criatividade e para a inovação. E me faz pensar também do que a psicologia fala sobre evitarmos frustrações, o que é muito comum, a pais de crianças mimadas. Segundo a psicanalista Melanie Klein, crianças que não são submetidas a frustrações não conseguem se desenvolver emocionalmente para lidarem com a parte negativa e com os conflitos que são comuns da nossa vida. E o que acontece, então, com profissionais que são obrigados a acatar as recomendações algorítmicas para tomarem as suas decisões? Decisões, aliás, que já foram tomadas pela máquina.
Esses profissionais acabam fugindo de riscos e não se responsabilizando por erros. Tudo isso para se protegerem emocionalmente, como fazem crianças que se esquivam das frustrações. Essa proteção acaba diminuindo a tolerância desses profissionais a imperfeições e reduz, inclusive, a capacidade reflexiva deles, a capacidade crítica e, claro, a sua autonomia. Dessa forma, processos decisórios, que não têm debates reais, que não têm múltiplas vozes, se tornam tomadas de decisão superficiais e vulneráveis, porque são baseadas em uniformidade e conformidade. É fato que o nosso cérebro é preguiçoso, já nos ensinou o psicólogo Daniel Kahneman, Prêmio Nobel de Economia. Isso porque o que é familiar é intuitivo, é confortável, exige menos esforço mental e, por isso mesmo, faz com que nós aceitemos qualquer resposta que soe minimamente aceitável. Isso porque nós nos viciamos em certezas que são construídas em segundos e não são checadas. E essa busca incessante por respostas imediatas criadas pela inteligência artificial, elas não param quando nós recebemos essa resposta rápida, essa gratificação instantânea. Na verdade, o que acontece é que criamos uma bolha cognitiva que bloqueia o nosso pensamento crítico e nos deixa totalmente vulneráveis a qualquer realidade que nos seja apresentada. E a cada dose de dopamina que o nosso cérebro libera, quando nós recebemos uma resposta rápida e sem nenhum esforço, isso retroalimenta o nosso vício e afeta a forma como pensamos, como criamos e nos relacionamos com as outras pessoas. Segundo o neurocientista David Eagleman, essa exposição constante do nosso cérebro a estímulos digitais rápidos muda a forma como nós processamos as informações e pode afetar funções cognitivas essenciais, como a memória, a capacidade de aprendizado e as nossas habilidades sociais. Um estudo feito em 2025 pela Microsoft e pela Carnegie Mellon University mostra que a dependência da inteligência artificial reduz o nosso esforço cognitivo ao fazermos atividades e diminui também a nossa confiança na nossa própria capacidade de resolver problemas complexos. Um outro estudo, este desenvolvido pelo MIT, também em 2025, diz que a dependência da inteligência artificial afeta o nosso desenvolvimento da inteligência emocional. E esse estudo fala ainda de gestores e de como isso impacta a empatia, o autoconhecimento e a sua comunicação interpessoal. Isso impacta, logicamente, o funcionamento das equipes e também a qualidade das decisões tomadas. Mas qual é o peso das emoções nas tomadas de decisão corporativas? De acordo com estudos clínicos do neurocientista Antônio Damasio, a razão e a emoção são separações que são um mito. De acordo com esses estudos clínicos, pessoas que têm áreas do cérebro afetadas, e essas são áreas das emoções, têm profunda dificuldade para tomar decisões. Isso mesmo quando as suas funções racionais estão totalmente preservadas. Dessa forma, como lidar com isso nesses tempos da sociedade do cansaço, como diz o filósofo contemporâneo Byung-Chul Han, nesses tempos em que somos expostos a uma sobrecarga de estímulos, em que a positividade é excessiva, em que nos autocobramos por produtividade e eficiência e por isso mesmo temos um desgaste psicológico profundo. Essa pressão não nos torna mais criativos ou produtivos, pelo contrário. E a culpa não é da tecnologia ou da inteligência artificial. Elas são o meio, não a causa. Fomos nós que nos recolhemos em bolsões de similaridade ao alimentarmos os algoritmos.
Nós nos limitamos a um espelho infinito que nos empobrece emocionalmente. Nós nos privamos do convívio social, das conversas difíceis, das frustrações e dos novos sentidos que podíamos construir com essas relações. Mas eu digo, há uma saída. Voltarmos a tudo aquilo que nos faz humanos. Isso significa a desaceleração do dia a dia, as experiências reais fora das telas, as conversas genuínas com as suas tensões e seus conflitos, o contato humano autêntico e sem fugir do desconforto, sem hiperfoco em positividade. Então, eu pergunto, você vai tomar uma decisão?